Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Virgínia e estamos aqui para falar sobre livros. No vídeo de hoje eu vou comentar as minhas leituras recentes e apesar do título desse vídeo ser só leituras de janeiro, eu também vou falar das leituras que eu fiz no final do ano passado, mas que não entraram em vlogs que eu estou preparando. Lembrando que se você gosta do meu trabalho, se você quer ver mais vídeos, sempre de você marcar o joinha aqui embaixo, deixar um comentário e se você não é inscrito ainda, se inscrever no canal para ajudar o engajamento e levar os vídeos para mais e mais pessoas. E todos os livros mencionados aqui estarão no box de descrição. Se vocês puderem usar os meus links da Amazon, eu vou ficar muito agradecida, porque você pode comprar o que você quiser na Amazon, eu recebo uma pequena comissão e você não precisa pagar mais nada por isso. Bom, vamos às leituras. Por conta de toda a correria do fim do ano e pelos livros que estão escondidos, que vocês não vão ver ainda que eu li, temos poucas leituras nesses últimos meses. Vou começar pelo Guia de Mecânica Celeste para Damas, da Olivia Waite, publicado pela Harlequin. Esse livro eu li por indicação de uma querida seguidora chamada Pandora. E ela veio super animada me falar que tinha lido e gostado. E como é um romance histórico, eu falei assim, eu tava precisando de uma leitura levinha, eu falei assim, quer saber? Vou começar a ler agora. E assim eu fiz, e conta a história de duas mulheres que elas trabalham com ciência, né, na era vitoriana. Elas são pesquisadoras e estão querendo publicar um livro de matemática, eu acho. Faz tempo que eu li. Mas enfim, é algum livro da área científica. E na época, por ser um romance histórico, né, na era vitoriana, tal, não sei o que, tinha um empecilho delas serem mulheres e mulheres não serem aceitas como profissionais da área, né? E elas se juntam para tentarem publicar esse livro. Elas, para trabalharem juntas, elas passam a morar juntas na casa que é mais rica. E aí é um romance sáfico e eu não vou entrar mais em detalhes sobre o que acontece. Mas assim, achei uma gracinha. O clima do livro, assim, é bem padrão de romance histórico, mas foi a primeira vez que eu leio... Foi a primeira vez que eu li um romance sáfico histórico. Eu, sinceramente, adorei. Achei uma graça. A história de amor delas é uma gracinha. Pra quem curte romance histórico, com certeza é um excelente livro. É engraçadinho, é emocionante em muitas partes, justamente pela dificuldade de elas terem um trabalho reconhecido e tal. Então, assim, excelente indicação. Obrigada, Pandora. Adorei e recomendo para todos vocês. Bom, daí era outubro, Dia das Bruxas, e eu tava fazendo umas leituras temáticas, e o Netflix lançou A Queda da Casa de Usher, que é uma adaptação inspirada no conto do Edgar Allan Poe, de mesmo nome. E eu reli o conto para me preparar para ler esse livro que chama A Queda da Casa Morta, que o título original é What Moves the Dead, da T. Kim Fisher, que é uma escritora super renomada de terror, né, e fantasia e tal. E assim, eu gostei muito da série. Eu tive algumas questões, porque assim, apesar de ser uma série inspirada na Queda da Casa de Usher, na real é um apanhado de todos os contos mais famosos do Edgar Allan Poe. Então a gente tem o gato preto, o gato preto, né? Ou o gato? Bom, não sei. Aquele da máscara vermelha. Tem o Pin, que é o advogado da família, né? Enfim. E eu achei a série, assim, é legal, porém, cada episódio, o título entregava o que ia acontecer. Tipo, se você já leu o Assassinatos na Rua Morgue, e aí tinha o episódio lá, eu não lembro o nome do episódio, mas
falava que era da Rua Morgue. Você já sabia o que ia acontecer. Assim como o da Máscara Vermelha, do gato. Assim, e aí eu acho que a Netflix presumiu que o público... E assim, nem é uma presunção absurda, mas ele presumiu que o público não saberia ou não conheceria a obra do Edgar Allan Poe. Só que acabou sendo um pouco frustrante, né? Porque quem conhecia foi punido por isso. E aí eu também queria ler o livro, foi lançado na época pela Dark Side. Foi lançado na época, foi lançado em outubro. Eu adorei o livro. Diferentemente da série, o livro é uma excelente adaptação do conto. Ele pega o conto e, sinceramente, na minha opinião, eleva o conto. Porque é um conto muito curto, né? Assim, bem padrão gótico, que é o que eu chamo de horror suave. Obviamente que o Edgar Allan Poe tem umas histórias horrorosas, assim, muito, muito terríveis. Eu li uma na época também. Ai. O novo técnico do Flamengo é o senhor Valdemar. Irmão do... Não, nós não conversamos. Eu conversei com... Eu não vou lembrar o nome agora, eu vou colocar aqui, mas foi, assim, assustador. Mas, enfim, Ai, como é que é o nome em português? A Queda da Casa Morta conta a história, começa exatamente igual ao conto, que é o amigo, né? Ele recebeu uma carta pedindo ajuda, aí ele vai lá pra casa de Usher, né? Que está caindo. Que ela, na verdade, ela está definhando, ela está apodrecendo praticamente, e tem alguma coisa errada com o amigo dele, tem alguma coisa muito errada com a irmã do amigo dele. E o desenvolver da história, né, de que, pra quem conhece o conto, meio que sabe mais ou menos o que acontece. Só que no What Moves A Casa da Queda Morta... A Queda da Casa Morta. Tem um elemento aí de horror relacionado a fungo, bem Last of Us. Então, deixa tudo muito... Como é que eu posso falar? Muito eerie. Como é que é em português? Sinistro, assim, uma vibe muito sinistra. Uma coisa meio neblina, assim. Coisas se mexendo do jeito que não deveriam. Animais mortos-vivos e tal. Então, assim, é uma leitura deliciosa. Amei. Assim, eu li em inglês, eu não sei como é que tá a tradução da Dark Side. Vocês sabem que tem essa questão aí. Mas eu imagino que tenha sido ok, porque nenhuma, assim, linguagem super complexa e tal, enfim. Adorei, divertidíssima, deliciosa leitura de Halloween. Um climinha, assim, bem macabrozinho, assim, achei bem gostoso, adorei. Li numa vez, assim, foi ótimo. Depois eu li Um Relógio no Lugar do Coração, do Peter Swanson. O Peter Swanson tá se tornando um dos meus autores favoritos de thriller e mistério. Ele escreveu 8 Assassinatos Perfeitos, que eu adoro, menciono com frequência. Ele também escreveu The Kind Word Killing, que é, assim, um dos melhores thrillers que eu já vi, já li. Interessantíssimo. E, assim, esse livro, eu não sei, ele existe em português, mas ele só existe numa edição do Reader's Digest, com vários outros livros, então, com 4 livros, e só existe na estante virtual pra comprar, tá? Então... Enfim, mas eu tô lendo toda a obra dele, e tô gostando bastante, inclusive. E esse daqui, eu confesso que não foi dos melhores dele. É um thriller farofa, que vocês sabem que eu gosto. Conta a história, o narrador é um homem que conheceu uma mulher na faculdade, e ele se apaixonou loucamente por ela, assim, e ela desapareceu do dia pro outro. E ele sempre ficou com essa coisa de, tipo, o que aconteceu? E ele chegou a investigar e tal. E aí ele descobriu que toda a história que ela tinha contado pra ele era tudo mentira.
E aí eu não vou dar spoiler do que acontece, né? E aí ele começa a desvendar o mistério dessa pessoa, dessa mulher, só que aí ela volta, e aí fica tipo, será que ele acredita nela ou não? No que ela tá falando e não sei o quê. Eu gostei, tem um pouco de ação, tal, mas assim, ele escreveu outros muito melhores. Ok. É um thriller farofa pra passar o tempo e só, assim. Não é tipo, nossa, show, amei. Que ele tem outros muito, muito melhores. O Oito Assassinatos Perfeitos, o The Kind Word Killing. Tem em português esse livro. Eu só não lembro o nome. O The Kind Word Killing. Que, assim, pra mim é o melhor de todos dele que ele já escreveu. E ele tem outros também, só que eu nem todos eu li ainda. Mas, é. Daí eu li o novo do Riley Sager. Porque assim, eu tava lendo. Aqui eu comecei a ler os que provavelmente ficariam no topo da votação do melhor mistério thriller do Goodreads, né? Que tem todo final do ano. E aí os próximos são todos que eu li, assim, nessa mistureba. O primeiro foi o do Riley Sager, o The Only One Left, que foi o último que ele publicou, depois aquela bomba do... Ah, não, teve outro. Ele escreveu Survive the Night, e aí depois teve o do Lago eu não li. Só que esse eu li porque o pessoal tava elogiando muito, falando assim, não, finalmente o Riley Sager voltou a grande forma e não sei o quê. E aí eu dei mais uma chance. Porque assim, o meu problema com o Riley Sager é que ele escreve personagem feminina muito ruim. Assim. Todas elas são loucas, e você passa como a trope favorita dele é o narrador não confiável. Todas as mulheres são não confiáveis no livro dele. É horrível, assim. E não é nem que é feito de um jeito que você fica, oh meu Deus, será C, será que, e não sei o que. Não, é só do tipo ele tirando todo mundo de louca, entendeu? Todas as mulheres de louca. E isso é muito irritante, eu acho muito irritante. Tem um vídeo muito bom de umas 3 horas de uma mulher, de uma produtora de conteúdo, dissecando totalmente a obra dele. É muito legal. Pena que infelizmente só é em inglês. Eu vou linkar aqui na descrição pra quem quiser ver. Mas enfim, eu tenho muitos problemas com ele. E esse daqui, eu falei assim, não, eu vou dar uma chance porque é levemente inspirado no... E não sobrou nenhum da Agatha Christie, né? Temos uma localização remota, isolada, um grupo de pessoas, só que não é... Nesse lugar remoto, teve um assassinato no passado muito brutal. E começa a história de uma enfermeira. Ela é a narradora do livro. Recentemente perdeu a mãe e há a suspeita de que ela que foi responsável pela morte da mãe. E ela tá sendo punida por conta disso, porque a gente não sabe exatamente o que aconteceu, mas dá a entender que foi negligência dela que levou a mãe a falecer. Pra punir ela, ela trabalha naqueles, tipo... numa empresa que fornece cuidadores de idosos, né? E ela é enviada para essa casa super isolada, caindo aos pedaços. É uma mansão gigantesca, mas que tá super em pandarecos, a lá podcast A Mulher da Casa Abandonada. E ela chega lá para cuidar, e aí só que a pessoa que ela vai cuidar é uma mulher famosa por acharem que ela matou a família dela inteira. E ela vai pra lá, a mulher tá totalmente sequelada da idade, acho que eu não lembro se era um AVC ou alguma coisa assim. Ela não pode falar, ela mal se mexe, tal, não sei o que, ela só pisca. E a narradora a personagem principal começa a querer entender o que é que aconteceu. Qual é a história verdadeira por trás desses assassinatos todos. E ela começa a se comunicar, porque a mulher que ela tá tomando conta foi a única que sobrou, the only one left.
Então elas começam ali a desenvolver uma amizade e se comunicar, e aí fica aquela coisa, todo mundo é um suspeito, e porque tinha as pessoas que trabalhavam lá na época dos assassinatos, então estão trabalhando lá até agora e tudo mais, né? Então tem essa questão de timeline dupla, assim, a gente tá vendo o que tá acontecendo na época, tá descobrindo o que tá acontecendo na época e o que tá acontecendo atualmente. O livro se passa no final dos anos 70, por virada dos anos 80, mais ou menos, pelas referências, assim, culturais que aparecem. E, surpreendentemente, eu gostei bastante desse. Bastante mesmo. Ele parou, ele tipo, não usou a trope mulher doida. Só um pouquinho, usou um pouquinho. Pouquinho ele usou, de fato. Mas não a ponto de me irritar profundamente, de não querer mais ler o livro. Eu fiquei bem, assim, ansiosa pra descobrir o final. Eu não adivinhei o final. Não, assim, eu tinha umas suspeitas, mas não chegou muito perto do que tinha acontecido, assim, foi realmente nos minutos finais ali que teve uma grande revelação, um grande plot twist, foi muito legal. Foi uma jornada, assim, então vamos ver. A editora Alta Nova, que publica todos os livros do Riley Sager aqui no Brasil, eles publicaram o mais recente, o A Casa do Lago, não sei o que, A Casa do Outro Lado do Lago, não sei. Então provavelmente eles vão lançar esse daqui, então fiquem de olho, porque é um suspense farofa muito bom, muito legal, plot twist incrível. Aí eu li o None of This Is True, da Lisa Ju. Eu jurava que esse ia ser o vencedor do prêmio Goodreads. A Lisa Ju é uma escritora bem popular de thrillers, e eu não sei por que ela nunca foi publicada no Brasil. Eu acho bem estranho, assim. Eles publicam uns tão mais nada a ver, assim, e o dela nem tchum pra ela, coitada. Enfim, esse também é... Ele é bem um thriller psicológico, assim. A gente começa o livro, a narradora tá comemorando o aniversário dela, e ela vê que na mesa ao lado tem uma outra mulher comemorando o aniversário dela. E aí ela, no banheiro, aborda essa mulher e pergunta do aniversário. Aí elas descobrem que elas são gêmeas de aniversário. E a mulher fica encucadíssima com isso e meio obcecada com essa coincidência, né? Enfim. A outra mulher, que tava lá também comemorando, é uma escritora e produtora de podcast, ela é meio famosinha, assim. A outra aborda, tipo, ela fica muito obcecada com a mulher que é gêmea de aniversário e vai atrás dela, encontra a mulher na internet, não sei o quê. E aí ela tenta o contato falando assim, eu vi que você produz podcast, você não quer contar a minha história? Fazer um podcast da minha história? E a história é em torno do relacionamento dela com o marido, que que eles começaram um relacionamento, ela era menor de idade. Então, assim, vai caminhando para uma história de abuso e pedofilia e não sei o quê. Só que aí, né, como o nome diz, o título do livro, None of This is True, nada disso é verdade, e começa a desenrolar, a outra começa a investigar um pouco a história e tal, coisas começam a acontecer e vai indo, vai indo. Assim, eu gostei bastante. Infelizmente, quando a gente lê muito de um gênero, por exemplo, como thriller, a gente acaba ficando manjada de algumas coisas, assim, de algumas dicas que os autores jogam, assim, algumas iscas, que já prepara a gente para o que vem aí, né? Então eu gosto muito, hoje eu valorizo muito um thriller que me surpreende, que eu não adivinho o final. E esse foi um deles, assim, eu desconfiava de algumas coisas, mas realmente
me deu uma rasteira. Não, me deu várias rasteiras. Várias. Eu achei muito legal. A minha única questão, minha única crítica ao livro é que eu achei um pouquinho longo. Mas fora isso, assim, adorei. Adorei, entregou tudo. Daria um excelente filme. Nossa, um excelente filme. É uma pena que Hollywood só quer saber de fazer franquia de bonequinho, porque tem cada livro maravilhoso que a adaptação daria filmes incríveis, assim, sabe? E é muito engraçado, porque, por exemplo, eu não vi o Anatomia de uma Queda ainda, mas eu sei que tem alguma coisa a ver com um plot de, tipo, o que é verdade? Qual versão é a verdade? E é exatamente isso, assim, sabe? Então, e olha o sucesso que tá fazendo e tal, então é uma vontade de Hollywood total de transformar esses livros em filmes. E então fiquem de olhos para quando traduzirem. Não sei se vão traduzir, mas de qualquer forma tem nas plataformas tipo Scribd. Não, eu tenho que lembrar que não é mais Scribd. Everand. Tem no Everand, tem no Storytel, para quem entende inglês. Então, assim, é isso. Muito bom. E aí aqui, por último, antes de eu descascar e desconjurar o TikTok, eu li A Mulher em Mim, da Britney Spears. E, gente, que mulher, né? Como ela sofreu, que... Ai, eu adorei, gostei muito. Surpreendentemente, porque eu não sou uma grande fã de biografias, mas eu gostei bastante. Eu não sei, né, se foi ela mesma que escreveu ou se foi ghostwriter, mas de qualquer forma, se foi ela que escreveu, ok. Se foi ghostwriter, foi alguém que pegou muito a essência da Britney, porque era muito a Britney ali escrevendo, sabe? Dava pra perceber muito ali. Então, e muita coisa que eu não fazia ideia que tinha acontecido. E assim, e foi muito interessante porque eu era muito fã do canal E, daquele canal E Entertainment News. Então, assim, todo aquele período, Britney, Lindsay Lohan, Paris Hilton, a filha do Lionel Richie, como é que é o nome dela? Né? Não lembro. Enfim, toda essa fase dessa galera muito louca, assim, fazendo altas loucuras e tal. E, nossa, eu consumi aquilo horrores. Eu lembro do dia que a Britney raspou o cabelo. Eu sempre gostei muito da Britney, então foi um choque e vinha de toda aquela coisa de ai, o casamento de um dia, ai, depois o marido dela lá e tal. Então, ver por trás dessas histórias foi realmente muito interessante e eu fico muito feliz que ela teve essa oportunidade de voltar e dar a volta por cima e hoje tá muito melhor e tá vivendo a vida do jeito que ela queria. Só uma pena que, infelizmente, alguns relacionamentos aí já estão... Não sei como é que tá a relação com os filhos, meio complicado, né? Então, mas foi... E uma coisa que eu amei é que a editora Buzz lançou exatamente no mesmo dia que a publicação nos Estados Unidos. Então, a gente não teve spoiler nem nada, a gente conseguiu ter acesso ao livro ao mesmo tempo que o pessoal nos Estados Unidos. Então, assim, isso tornou muito legal. Todo mundo lendo pela primeira vez e descobrindo e comentando. E como entrou no Audible, o audiobook em português, nossa, foi um sucesso, assim. A galera, tipo, ouvindo e comentando. Foi um momento raro em torno de um livro, sabe? Então, a internet toda comentando, então eu achei muito, muito legal isso e queria que acontecesse mais vezes. Agora, vamos entrar na parte do vídeo que é Fui enganada pelo TikTok. Como boa mulher de 37 anos, /38, eu tô querendo começar a fazer vídeos pro TikTok sobre livros, né? Enfim. E por isso, passei a frequentar mais o aplicativo, porque vocês sabem, eu sou uma pessoa essencialmente twitteira. Eu não frequento outras redes sociais. Mas, pensei assim comigo, né?
Assim, não, pra eu saber que tipo de conteúdo fazer, tá, não sei o que, eu preciso virar uma consumidora de tal conteúdo. E, especificamente, dos meus companheiros produtores de conteúdo de livro. E chegando lá, encontrei algumas dicas e eu me empolguei. Falei assim, nossa, olha, fulano, gosto muito de fulano, vou ler essa aqui que fulano indicou. Olha, essa aqui também, né? E não sei o que. E fui pegando umas indicações. Então. Infelizmente. Não, mas agora falando sério, assim, tiveram umas coisas ali que eram claramente publis e não estavam sinalizadas como publis. E isso eu acho bem sacanagem. Mas falei assim, não vou dar uma chance, sabe assim? Tô falando tão bem e teoricamente a história eu vou gostar, então ok, vou ler, né? O primeiro livro foi A Trama, do Jim-Hanf Korelitz, sei lá como é que fala. O resumo é muito legal, porque me lembra um livro do R. Levin, que chama Death Trap, já falei dele aqui várias vezes, eu amei esse livro, na verdade é uma peça de teatro, eu amei essa história, que é o caso de, assim, não é exatamente, mas o começo é inspirado, claramente inspirado. Enfim, um autor que é meio fracassado, assim, ele total não tem sucesso mais, tá um marasmo na carreira. Ele tá dando um curso de escrita e ele lê uma história que, assim, abala ele de um jeito. Ele fala, meu Deus, essa é a melhor coisa que eu já li. Só que o autor dessa história, ele é meio um babacão, assim, e aí ele fala que ele não vai deixar ninguém ler e não sei o que, só que aí o cara fala assim, não, mas se você não deixar eu ler, como é que eu vou te ajudar? Né? Enfim, daí ele lê e aí ele fica, meu Deus, essa é a melhor coisa que eu já li na minha vida, ah, meu Deus, por que que eu não pensei nisso antes e tal, beleza. A gente não tá sabendo o que é a tal história. Tempo passa, ele fala assim, nossa, aquele fulano lá com aquela história nunca, com certeza ia fazer um super sucesso, por onde anda? Cadê fulano? E ele começa a pesquisar sobre fulano e descobre que fulano morreu. E ele fala, se ele não deixava ninguém ler a história não foi publicada, a história tá aí, né? Na nuvem existencial. Eu tenho a missão de contar essa história para o mundo. E aí ele escreve o livro como se fosse uma criação dele e faz um maior sucesso e tal. E ele vira um escritor renomado e tal, porque a história realmente era muito boa. E beleza. E aí ele tá, né, nessa de tal, e de repente surge um Twitter misterioso. Inclusive, eu amo quando tem Twitter nos livros, principalmente quando é escrito por autores que claramente são twitteiros, então sabe direitinho a dinâmica do Twitter, ó. Enfim. Daí, surge lá um twitteiro anônimo falando que aquela história é cópia, é plágio e não foi ele que inventou essa história. E aí começa, né, toda essa disputa de... Ele começa a ficar em pânico, porque ele sabe que isso é verdade, mas todo mundo fica, não, nada a ver e tal, porque quem vai acreditar numa conta anônima de Twitter, né? Quem tá no Twitter já viu isso acontecer várias vezes, de criarem um perfil falso, fazerem trocentas acusações, deleta o perfil, fica por isso mesmo, né? Enfim. E ele começa a ficar desesperado, porque começam a soltar detalhes e tal, e ele começa a investigar. E, né, aí tem a conclusão da história, que obviamente eu não vou contar. Só que assim, qual que foi o meu problema com essa história? Eu não sei se, como eu falei, né, tipo, quando a gente lê muito livro de um determinado gênero, a gente fica manjado
né, dos plots. Eu não sei se o que aconteceu foi isso, e aí eu já descobri o plot na metade do livro. Não que o livro não tenha sido divertido, eu leio até o final. Eu gostei, eu daria, sei lá, 3 estrelas e meia. Mas eu não sei também se a escrita do autor deixou tudo muito óbvio. Porque mesmo quando é coisas manjadas, sempre sobe, a gente nunca descobre 100%. E dessa vez, tipo, tudo, sabe? Não teve surpresa nenhuma. Eu só fiquei tipo, ok, era isso mesmo que tava pensando. Então, não sei se isso deixou um pouco a desejar e tal. Então, aí, obviamente, você sacar o plot no meio do livro, algo que é pra ter muitos plot twists e surpresas e não sei o quê, meio que deixa a leitura, né? Tipo, e principalmente que venderam como se fosse um super thriller, muita emoção e não sei o quê. Então, realmente exageraram um pouco na propaganda e eu caí igual patinho, fui animadaça. E não rolou, assim, não foi. Eu acho que esse livro talvez funcione para leitores inexperientes. E, assim, não é demérito isso. Eu, por exemplo, sou extremamente inexperiente em vários gêneros. Então, qualquer coisa que lê, fica... Meu Deus! Por exemplo, eu não leio ficção científica. Então, quando eu leio alguma coisa de ficção científica, eu geralmente fico... Meu Deus, que gênio que pensou nisso, não sei o quê. Então, eu acho que esse livro é um livro para quem lê pouco thriller e tá começando sua jornada na vida de leitores, assim, vai gostar muito. E o mesmo vale para o próximo, que é mais controverso, que é A Estranha Sally Diamond, da Liz Nugent. Foi publicado por... não sei, vou colocar aqui a capa, enfim... Ai, que livro é esse? A gente tem a Sally, ela é narradora. O livro começa ela picotando o corpo do pai que morreu, porque ela é claramente neurodivergente e ela acha que é assim que lidava, foi assim que o pai dela ensinou ela a lidar com animais mortos. Nada mais natural do que fazer o mesmo com o corpo de uma pessoa. E aí, quando os vizinhos descobrem, tem aquela comoção, né? Do tipo, meu Deus, o que você tava pensando? Mesmo sabendo que ela tem seus problemas. Daí, obviamente, chamam a polícia e tem que ter uma investigação pra ter certeza de que ele já tava morto mesmo, foi morte natural. E aí depois ela picotou e tal, e todas as providências de depois enterrar, e não sei o quê. E nesse meio tempo, a gente descobre que a nossa querida Sally Diamond é filha de foi vítima de um caso notório de abuso, de um caso de sequestro. A gente ainda não sabe os detalhes desse caso, mas que a gente só sabe que foi muito horrível, muito traumático, e que o pai dela, na verdade, era pai adotivo, e a adotou quando ela estava ainda muito pequenininha, se recuperando no hospital junto com a mãe biológica dela, só que a mãe biológica dela faleceu. Então, né, tem tudo isso aí. E a história se desenrola de ela descobrindo a própria história, e aí a gente tem a timeline paralela que conta a história da época do sequestro. Então a gente tá no ponto de vista do irmão, não sei se isso é spoiler, acho que não vai comprometer em nada não é, porque já de início a gente sabe que ele bom, enfim, se for spoiler, é um pequeníssimo spoiler. Enfim, daí a outra timeline, quem tá contando é o irmão dela. E o irmão dela tá lá com o pai, que é o sequestrador.
e a gente tá ouvindo tudo de horrível que eles estão fazendo. Então, assim, o livro é pavoroso. Eu não tenho outra palavra. Não no sentido de, é um livro muito ruim. É um livro pavoroso, porque é um livro pavoroso, porque tem tortura, tem abuso. E assim, tudo bem, é um livro pesado, tal. Eu entendo que tem que ter um pouco, mas eu sinceramente acho que extrapola. Fica por o choque pelo choque, porque falar que ela fala e mostra, sabe assim? Acaba ficando demais, acaba ficando a tortura pela tortura, a tortura por choque, só pra, tipo, chocar o leitor, e não que faz sentido você ter tantos detalhes, tantas coisas para o desenrolar ou como informação da história. E aí, além disso, né, conforme você vai... E assim, não é nem que tem uma história para desvendar. A gente tá vendo a história se desenrolar em tempo real, então não é um mistério, a gente só... É só uma questão de tempo até, não tem nada a ser revelado, tudo está se revelando normalmente. E o fim, eu sinceramente achei que tem um toque de determinismo, mas assim, as justificativas para as ações dela, do tipo, eu sou assim mesmo porque eu sou filha de quem eu sou. E, assim, um papinho estranho, não gostei, eu achei assim... Então, o livro, sinceramente, não tem nenhuma qualidade que eu possa falar assim, nossa, talvez valha a pena ler por isso, sabe? Não... De novo, pra minha percepção, eu até comentei na época com alguns amigos que eu tinha... que conhecia a história, assim, que tinha visto o hype do livro, é o tipo de livro que o Felipe Neto ficaria chocadíssimo e adoraria, sabe assim? Eu não sei se dá pra entender, assim, a vibe de... Que é um livro, usa de artimanhas muito choque pelo choque pra pessoa achar que é um livro muito sério, que é um livro muito bom. Enfim, não entendi o hype, de verdade. E esse nem foi um que eu fui com uma super expectativa, sabe? Foi realmente... Eu fiquei, gente... Não é bem escrito, não tem seu valor literário, de fato, assim, de uma escrita bonita, ou... Ai, nossa, tem uma lição, por exemplo, sei lá. Às vezes eu odeio o livro, mas eu fico assim, não... Mas tem um ponto importante a ser feito aqui e tal. E, não, o livro não entrega nada. Só entrega choque pelo choque, vazio, profundidade de um pires. Enfim, não gostei. Aí, em compensação, esse daqui, que eu peguei a dica do BookTok americano, gringo em geral, né? Foi Yellowface, da R.F. Kuang, que escreveu aquele A Guerra da Papoula. A Guerra da Papoula? E agora, né, o lançamento bombadíssimo, que é o Babel. Mas o Yellowface está previsto para sair este ano pela editora Intrínseca. Então, fiquem de olho, porque esse daqui... E conta a história. E é muito parecido com a trama. A narradora é uma mulher branca, e isso é importante. E ela é muito amiga de uma escritora famosa. Elas são super amigas, assim. E a outra escritora chama Athena Liu. E ela é descendente de asiáticos. Eu não lembro se especificam de qual nacionalidade. Confesso que eu esqueci. Mas, de qualquer forma, ok. E aí, elas estão juntas, né? Tipo, depois de um jantar. Elas estão lá na casa da Athena. E ela tá comentando como ela acabou de escrever o livro que vai ser, tipo, o melhor livro que ela já escreveu na vida. E não sei o que, não sei o que lá. Só que aí ela começa a engasgar e morre engasgada.
E a amiga tá assim, do tipo, meu Deus, o que eu faço? E ela vê isso antes da menina morrer, né? Ela tinha visto que o manuscrito do tal livro tava em cima da mesa de trabalho da Athena. E aí ela fica, putz, que desperdício, né? Esse livro aqui e tal. E ela pega o manuscrito. E ela é claramente, é evidente que ela tem um grande ressentimento em relação à Athena, porque elas fizeram curso ou faculdade juntas, eu acho. Então, eu acho que é June o nome dela. A June acha que ela merece tanto reconhecimento quanto a Athena. E ela acha que a Athena só é famosa por conta do discurso identitário, porque tá todo mundo woke. Então, que ela só é valorizada porque ela é uma pessoa racializada e não sei o quê. Só porque ela é descendente de asiáticos. Então, é evidente que ela tem muita inveja, muito ressentimento. Enfim, daí ela pega o livro e publica como se fosse dela. E a história de trabalhadores chineses sob o domínio do Império Britânico e não sei o que, é uma história mega tensa, mega, sabe, assim, carregada de colonialismo e não sei o que. E faz um puta sucesso, todo mundo fica, meu Deus, que livro incrível, não sei o que, é igual a trama mesmo. E assim como a trama, a charada, a farsa começa a ruir quando aparece no Twitter uma conta falando que é plágio e que quem escreveu o livro de fato foi a Athena Liu. E assim, esse livro, eu não entendi porque ele é vendido como um mistério, até mesmo como thriller, porque eu sinceramente não vejo porquê. Só que é muito interessante porque tem muito componente de internet, dinâmica de internet, de como o cancelamento, entre aspas, assim, acontece e o tipo de acusação que jogam em cima nessas situações. E é muito engraçado, uma coisa que eu achei, assim, incrível que ela colocou é que, assim, a Athena, ela era uma pessoa horrível também. Ela não era essa heroína perfeita que toda woke, toda desconstruída e não sei o que. Ela também era uma pessoa muito problemática. E aí fica esse antagonismo das duas personagens, as duas podres, sabe, assim? Isso fez com que o livro, assim, fosse muito polêmico. Tem gente que simplesmente odeia esse livro e teve gente que amou. Realmente um livro ficou meio polêmico, assim. E eu vi a crítica de uma produtora de conteúdo chamada Cindy, que ela é uma das que não gostou. E ela fala que um dos pontos que ela achou muito interessante é que, assim, claramente a R.F. Kuang é a Athena. Só que, ao mesmo tempo, a R.F. Kuang também é uma pessoa extremamente privilegiada. Ela faz toda uma pequena biografia da R.F. Kuang, assim, de que ela teve todo o acesso que o dinheiro pode comprar a vida inteira. Então, assim, ao mesmo tempo, ela também é um pouco a June. Óbvio que não, né, ao ponto de ser horrível e roubar o trabalho alheio e, né, plagiar e tal. Mas, assim, quis ser uma crítica ao privilégio e as pessoas acharem que só porque algumas pessoas finalmente são sendo valorizadas e conseguindo romper o teto de vidro para ter alguma relevância, apesar de todas as dificuldades, também é um pouco meio que, né, faltou um pouco de espelho aí na situação. Isso eu achei muito interessante. Assim, é um livro que
me fez pensar muito sobre essas relações de poder e relações de influência e privilégio branco como todo. Então eu recomendo, vai sair pela Intrínseca, tá previsto. Eu acho que tá prevista para esse ano o lançamento, apesar que eles terem acabado de lançar o Babel. Como tá fazendo muito sucesso, eu imagino que não vão demorar muito para lançar o próximo. Então vamos ver. Então quando chegar, fiquem de olho, porque é realmente muito bom, um livro muito bom, uma leitura excelente. Ela escreve maravilhosamente bem. Nossa Senhora. Assim, ó, muah. Amei. Aí, eu sinceramente não sei onde eu tava com a cabeça. Assim, eu caí no conto do Divinos Rivais. Assim, eu acho importante falar que eu não sou uma pessoa fantasia. Vocês já vai fazer um ano aí que vocês estão me acompanhando. Eu não sou de ler muita fantasia. Além disso, vocês devem ter reparado, eu simplesmente não leio livros jovens adultos. Eu acho que o ano passado eu não li nenhum. Então, assim, eu estou plenamente ciente que eu não sou o público-alvo desse livro. Mas eu vi muita gente que era fora do mundinho jovens falando de livro na internet, recomendando esse livro, falando que ele é lindo. E eu falei assim, quer saber? Eu vou dar uma chance, né? Porque é importante sair da zona de conforto de vez em quando. Vai saber o que nos espera. E tá todo mundo elogiando, tô falando que é tipo, nossa, que coisa linda, porque o livro é poético, não sei o que, não sei o que lá. Assim, eu entendo. Eu entendo quem achou uma graça esse livro. Só que eu fico irritada, o que me deixa pistola é que os livros são vendidos hoje em dia pelas tropes. Então falar assim, é um Inimigos para Amantes. Não é um inimigo para amantes. O mundo de fantasia é incrível. Praticamente não tem mundo de fantasia. Talvez, se tivesse moderado as expectativas e não vendido como suprassumo de certas coisas, talvez não tivesse me frustrado tanto, talvez. Mas, né, enfim. Conta a história de uma menina nesse mundo mágico, o mundo está em guerra. A gente não entende ainda direito por que está em guerra. Só que é a guerra de dois deuses. E ela é jornalista e ela tá trabalhando lá e ela tá disputando uma vaga de colunista, acho, não lembro, com o colega de trabalho dela, que é o rival dela. Só que assim, de início ela já tem um puta crush nele, ela já tá gostando dele. Então, assim, que rivais são esses, entendeu? E ele é meio babacão, assim, você fica pensando, mas ele, né, ele é meio... Só que aí, na verdade, você descobre que não, que ele já tá afim dela também. Então, assim, não tem enemies nenhum, sabe? Não tem inimizade nenhuma ali. E eles, por algum motivo, a máquina de escrever da menina é encantada. E se ela deixar a carta, desaparece. E vai pra uma pessoa específica, que é esse cara, que aí, obviamente, é o enemy dela, o colega de trabalho dela. E aí ele recebe essas cartas e aí eles começam a se comunicar por essas cartas sem saber que são eles mesmos, né? O menino sabe, o cara sabe que é ela, só que ela não. Só que ao mesmo tempo eles começam a se aproximar no trabalho e tal, acabam desenvolvendo uma amizade. E enquanto eles estão lá nas cartas, eles estão se apaixonando. E aí acontecem algumas coisas que eu não vou dar spoiler. E a menina fala assim, ela larga tudo e vai pra guerra, vai pro campo de batalha, cobrir em loco as batalhas. E aí o cara fica meio perdido, assim, apesar deles continuarem se comunicando por causa da magia das máquinas de escrever. E aí ele acaba
brigando com o pai dele e vai pra lá também. Daí ele revela que é ele. E aí eles, né, e tal, o amor. E aí começam a viver esse amor, tal, não sei o quê. E assim, é bonitinho. É bonitinho. O livro é bem escrito? É bem escrito, sim. O livro é, de fato, a autora, a Rebecca Ross, escreve muito bem. É de fato um livro bonito de se ler, mas é um romancezinho muito bobinho. Eles passam pouquíssimo tempo juntos. Realmente bem... Sabe, eu acho que se esse livro fosse lançado nos anos 90, a geração que se acabou com A Marca de uma Lágrima ia, assim, transformar esse livro num sucesso absoluto nível Harry Potter, sabe? Assim, é bem pra esse tipo de público que gosta de postar frasezinha bonitinha e riscar muito livro e tal. E assim, não é um demérito, entendeu? Como eu falei, claramente esse livro não é pra mim, não é o tipo de romance que eu gosto, vocês sabem que eu gosto de romance adulto, ao mesmo tempo que as outras coisas que eu esperava, porque eu já sabia disso, eu já esperava que ia ser um romance adolescente ou jovem adulto, mas me prometeram mais coisas, e esses mais não entregou nada. Enfim, daí eu falei assim, ai, quer saber, vou arrancar esse band-aid logo e vou ler o segundo, né, que é o Ruthless Vows. Não foi publicado ainda no Brasil, foi publicado agora em janeiro nos Estados Unidos. Assim, enquanto Divinos Rivais a galera, tipo, amou e tal, e tá amando, pelo menos lá fora, o Ruthless Vows tem sido uma bela decepção. E é o fim da história, né, o fim da série. Eu vi algumas críticas, eu vi também elogios, e eu confesso que teve uma em particular que eu achei muito boa, porque ela falou assim: por que esse livro? Eu não sei se precisava de mais um livro pra desenvolver melhor essa história, se ela quis enfiar tudo em 2 livros pra não criar mais um esquema pirâmide de séries de trocentos livros, mas assim, parecia que era outra trama completamente diferente. E aí aqui, se você leu Divinos Rivais e não quer saber nada sobre o Ruthless Vows, esse é o último livro, fica com Deus, até o próximo vídeo. Mas enfim, agora eu vou falar do Ruthless Vows. Não, eles praticamente, o casalzinho que a gente passou o livro inteiro torcendo e tal, e acompanhando o romance, eles praticamente não se veem e mal se comunicam o livro inteiro. Por boa parte do livro, assim, eu nem lembro que ela existe porque ele perdeu a memória. E aí o foco todo é na guerra, na briga dos deuses. Os deuses agora, eles são personagens, eles participam e tem diálogos e não sei o quê. E aí você fica, não, agora eu vou entender por que eles estão brigando, o que tá acontecendo. E não. Tipo, não. Você passa o livro inteiro, que por sinal é arrastado demais. Nossa senhora, se não fosse audiobook, eu teria largado, com certeza. A motivação, assim, não dá pra entender direito o que é que aconteceu, por que eles estão brigando. É só do tipo, eu fiquei bravo com ela, com a outra deusa. E aí por isso você vai destruir a humanidade? A outra deusa também tem o poder pra acabar com a guerra e entregar uma arma pra alguém pra acabar com a guerra e matar o outro deus. E revela isso, sei lá, faltando 100 páginas pra acabar o livro. Enquanto isso ela tava assistindo tudo quieta, escondida. Tipo, que diabo de deus é essa? Não faz sentido nenhum. Assim, nossa, e aí no fim tem um romancezinho lá, uma história que, sei lá, surge do nada e acaba logo em seguida. E que é o que o pessoal mais tá tipo, ai, que coisa linda, e não sei o que. Sendo que não, sabe? Foi mais um artifício pra
fazer o leitor chorar forçado, sabe? Enfim, ridículo, ridículo. Eu perdi meu tempo. Nossa senhora, que porre. Nossa, não gostei. TikTok me enganou. Sabe? Que ódio, que ódio. Odeio perder meu tempo com livro ruim. Enfim, mas isso foi antes de eu estabelecer minhas metas para 2024, como eu falei no meu vídeo lá na época que eu lancei. Eu tô bem focada em ler o que eu gosto, em fazer uma curadoria melhor das minhas, não ficar entrando em hype. É claramente, assim, muita publicidade, a gente precisa lembrar disso. Não é porque é livro que não tem muito dinheiro de marketing envolvido, e muito disso é mentira mesmo, eles querem vender livro. O que tá certo, não tem problema nenhum, entendeu? Mas, infelizmente, custa o nosso tempo e o nosso dinheiro. Ainda bem que eu ouvi no Storytel que tinha, né, faz parte do pacote, então eu não tive que pagar nada mais pra isso. Mas é tempo, né? É tempo que eu poderia estar lendo outro livro muito mais legal. Enfim, e foi isso. Não caio mais no golpe do livro ripado do TikTok. E aí fica a lição para todos nós, né? Que vamos ser sinceros sobre os nossos gostos, sobre o que a gente prefere ler e quer investir nosso tempo, em vez de entrar em hype. É isso. Enfim, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Me contem aqui qual foi a melhor leitura de vocês nos últimos tempos. Eu adoro saber, e também para pegar dica e tal. Quem sabe tem alguma coisa que eu já tô de olho para ler. Enfim, é isso. Espero que tenham gostado e até a próxima.